Oi gente, eu sou a Nina Secrets, estou de volta aqui no canal de All Things Hair Brasil e trouxe um convidado muito especial. Olá gente, eu sou o Heron Araújo, trabalho também para All Things Hair e para Unilever, estou aqui a convite da Nina hoje para falar de assuntos super importantes para vocês. Eu invadi aqui o salão do Heron pra gente falar sobre como ter um loiro saudável, né? Exatamente, então a gente vai dar várias dicas super importantes para vocês e eu espero que vocês gostem. Mas antes, se inscreve aqui no canal de All Things Hair que tem muitas dicas sobre cabelo, penteados, também passa lá nas redes sociais, tem Instagram, Facebook, Pinterest, vai estar tudo linkado aqui embaixo na descrição pra vocês. E o site de All Things Hair que tem matérias novas todos os dias, incríveis, pra vocês terem um cabelo ainda mais lindo. Quero ser loira. E agora? Bom, eu acho que hoje em dia é proibido proibir. Eu acho que todo mundo pode ser loiro. É importante você achar a sua tonalidade certinha pro seu tom de pele, que combina com a tua personalidade. Mas o mais importante é a saúde do cabelo. Certo. E o vídeo de hoje é justamente para ter um loiro saudável. Eu acho que você aqui no salão, principalmente, vê muitas mulheres que chegam com um loiro muito danificado, né, Heron? É um perigo, porque a descoloração é um processo agressivo. Sim. Mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia chamada tecnologia Plex, que vai proteger o fio. Porém, tudo depende do histórico, Nina. Tudo depende de como esse cabelo vai chegar nas suas mãos. E aí você vai trabalhar de acordo com a possibilidade. A gente tem sempre que respeitar a resistência do fio. Então sempre fazer um teste antes para ver se o cabelo vai aguentar, né? Ficar saudável, resistente. E também, gente, tem aquela coisa, não adianta você chegar aqui com um monte de química no cabelo, alisamento, seu cabelo é muito escuro e querer ficar platinada, né? Exatamente. Acho que tem que ter esse balanço e essa percepção pro cabelo continuar saudável. O fio ele tem uma certa resistência. Por exemplo, uma mulher que tem muita progressiva tem que fazer um teste de mecha, porque a progressiva, ela embalsama o fio. É como se o fio ficasse plastificado. Para você quebrar essa capa que a progressiva faz sobre o fio, você tem que tomar alguns cuidados. Então parece que o cabelo tá forte, mas lá dentro dessa capinha, ele tá super fragilizado. Então tá, a gente tocou em pontos bem importantes que eu acho que todo mundo aí de casa deve saber. Mas como que eu faço pra saber qual é o meu tom de loiro ideal e também se o meu cabelo tá saudável o suficiente pra clarear e pra fazer esse processo químico? Bom, tem que ter uma harmonia com o tom de pele e a cor do cabelo. Então você tem que estudar. Mesmo as mulheres negras podem ser loiras, né? Sim. As mulheres super clarinhas também. Tem que ter sempre o contraste, Nina, da pele com o cabelo. Sim. Profundidade, que a gente chama. De repente a raiz precisa ser um pouco mais apagada. De repente a ponta precisa ser mais iluminada. Mas o importante sempre, para você entender se vai ficar bem ou não com aquela cor, é contraste. Certo. Você não pode ficar muito pálida, você não pode ficar muito acesa. Tem que achar o equilíbrio. Na dúvida, eu sou o tipo de cabeleireiro que eu adoro referência. Tenta achar alguma personalidade que tem o seu tom de pele, o seu Sim. tipo de cabelo, e aí você vai por aquele Boa caminho, ideia. né? Eu acho que uma personalidade sempre ajuda você ter uma identificação com a cor. A partir daí, procurar um bom profissional Sim. que vai te ajudar Não a... adianta querer me ficar loira em casa, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não dá, gente, porque é um perigo, né? Não adianta comprar aquela caixinha e falar, eu vou ficar igual. Porque precisa estudar o histórico do cabelo, se você tem outros procedimentos químicos. Às vezes a cliente acha que é possível, quando na verdade não é. Então ela chega no salão e fala assim, eu pergunto, você tem progressiva, por exemplo? Ela fala, fiz, mas há muito tempo. Muito tempo para cabeleireiro é 5 anos. Ixi. Aí ela fala, não, faz só 3 meses. Pra mulher, 3 meses é um tempo É muito enorme, tempo. né? Mas não é pra uma fibra. Pra você tirar um procedimento químico do cabelo, às vezes demora anos. E aí você tem que tomar cuidado. Por isso que é importante fazer um teste de mecha. Eu acho que deve chegar muita história engraçada no salão, principalmente de loiras ou mulheres que querem ser loiras. Você lembra de alguma, assim? Eu lembro de uma que chegou com a raiz, assim, super acobreada. Um ouro bem dourado, porque ela tentou fazer em casa e o comprimento tava super escuro. Tipo, ela chegou com 2 cores de cabelo. Eu falei, gente, o que aconteceu? Ela falou, eu comprei a caixinha, fiz em casa e ficou desse jeito. É importante você aí em casa entender que coloração não clareia coloração. Não é uma tinta mais clara que vai clarear uma mais escura. Então, se você tem uma parte do seu cabelo que você usou um castanho, um marrom, um chocolate, um acobreado, vai dar problema. Por quê? A tinta mais clara não vai clarear aquela que você Entendi. tinha mais escura. A partir do momento, Nina, que o fio recebe um pigmento artificial, esse pigmento não sai
sai com facilidade, principalmente se a coloração for uma coloração permanente. E tem muitas mulheres que têm dúvida. Qual é a diferença do tonalizante para a coloração? O tonalizante, ele é um pigmento só. Então, quando, por exemplo, você tem um cabelo claro como o seu, ele já está despigmentado. Você entra com um pigmento artificial, Sim. o tonalizante ele só vai pigmentar. A coloração permanente não. O que ela faz? A coloração vem, retira o pigmento natural e deposita um pigmento artificial. Então, é meio complexo, assim, meio difícil de entender. Por isso que eu acho que sempre precisa de ajuda de um cabeleireiro. E aí, você falou desses dois processos, né? Que é a coloração e o tonalizante. O loiro, então, é a descoloração do fio. Isso, descoloração ou despigmentação. Você retira, então, a melanina natural, que é uma proteína, por isso você tem que tomar cuidado com a saúde, depois a gente pode falar disso, ou o pigmento artificial, então isso é uma descoloração. Então, quando você despigmenta o fio, você vai ter um cabelo mais claro, porém, é aí que mora a dúvida. Quando você descolore, você só retira o pigmento. Então, pode ficar um loiro muito amarelo, sem personalidade. Sim. Então, no salão a gente tem o hábito de descolorir para depois colorir, mesmo o cabelo claro. Ah, entendi. Ou tonalizar. Exatamente. Então, quando você faz o reflexo, por exemplo, o cabeleireiro tem mania de passar um tonalizante, que é a personalização da cor. Você retirou o pigmento natural ou artificial, e aí depois você entra com tonalizante para personalizar aquele loiro. E aí que você vai dar o toque final. Você vai fazer a cor combinar com a tua pele, com a tua personalidade. Entendi. Porque a parte de descolorir é a mesma para todos os casos. Exatamente. Ah, e quem quer ficar com o cabelo, tipo, loiro bem branco, aí tem que descolorir muito. Várias vezes. Eu não aconselho que isso seja feito num dia só, porque o cabelo sente muito. Então, é importante você ir descolorindo e repondo proteína simultaneamente. Tem tecnologia hoje pra isso, mas eu sempre aconselho em doses homeopáticas. Se você quer aquele loiro platinado, toma cuidado, porque o cabelo pode sentir muito. E quando o cabelo fica elástico? É um perigo, porque você retirou toda a força do cabelo, né? A gente tem que lembrar que o cabelo tem cutícula e córtex, por exemplo, né? Quando você vai lá na medula do cabelo, que tudo isso tá dentro do fio, viu, gente? Entendi. E aí o cabelo perde vida. Então a gente trabalha com tecnologia hoje pra, ao mesmo tempo que a gente vai retirando essa melanina, que é uma proteína, a gente simultaneamente vai reconstruindo essas cadeias. Mas é importante você procurar um bom profissional. E vamos falar de saúde, então, que eu acho que é o ponto-chave mais importante desse vídeo, porque não adianta nada você ter um loiro lá platinado e ele tá sem saúde, estragado, enfim. Quais são as suas dicas principais para um loiro saudável? Pode ser tanto dica de salão quanto para manter em casa. A minha dica é sempre você ir devagar, né? É legal porque você vai se descobrindo como loira. Sim. Você Passando vai... por várias fases, né? Exatamente. Faz um processo gradativo, né? Não queira ficar platinada, se é o seu sonho, por exemplo, uma vez só. Vai devagarzinho. E é legal que você vai se divertindo com aquilo e vai mantendo o teu cabelo saudável. Então a minha dica é, vai ficar loira? Clareia um pouquinho, entendeu? Depois de 2 meses você faz mais um pouco, porque você vai manter a fibra saudável. Outra dica em questão de saúde é você ter em casa as linhas de reconstrução. Tem diferença, tá, gente? Quando um cabelo é descolorido, Nina, ele não fica ressecado, ele fica fragilizado. O ressecamento, normalmente, ele ocorre por outros fatores. Quando o ressecamento é causado por conta de processos químicos, ele precisa de reconstrução e não de hidratação. Entendi, porque tem produtos específicos para os tratamentos certos que o cabelo precisa, Exatamente. né? E para isso eu tenho uma dica para vocês, que é essa linha maravilhosa da Bad Head. Vamos para o nome, gente. Urban Antidote Recovery. Falei Máximo, bem? falou bem. Essa linha recupera a saúde do fio e aí fica a dica para as loiras de plantão. Exatamente. Isso faz toda a diferença, você usar um bom produto com tecnologia e usar o produto certo. Porque não adianta você usar o produto errado também, porque às vezes você vai depositar algo no fio que não é o que ele tá precisando. Certo. Aqui diz que é perfeito para cabelos secos e danificados, que precisam de um up na hidratação e na recuperação também, né? Então, às vezes você passa a mão, sente ele seco, isso é uma fragilidade. Como que você vai detectar isso, né? Sentindo que o teu fio tá com movimento natural, pode fazer o testezinho, entendeu? Mas é importante você sempre usar um produto de qualidade em casa. É muito cheiroso e eu uso faz bastante tempo. Eu tenho resenha desses produtos no blog, acho que ano passado ou ano retrasado. Enfim, adoro o Bad Head também. Eles têm uma tecnologia incrível e fica a dica aí pra vocês. Não esqueça de usar um protetor térmico. Eu uso bastante. Porque como o loiro deixa a cutícula mais
aberta, mais poroso, ele absorve mais resíduos, ele tem uma sensibilidade maior do que um fio natural. Por que que o loiro às vezes fica mais amarelado? Como a cutícula fica aberta, a cutícula do fio é como se fosse um monte de escaminha de peixe. Quando você descolore ele, essa cutícula fica um pouco mais aberta. Então ele vira tipo uma esponja. Por isso que depois de tipo um mês, 40 dias, aquele loiro que você fez lindo, ele fica um pouco mais amarelado, porque ele absorveu mais resíduos, principalmente a poluição. Agora, minha parte favorita de ser loira, gente, no meu caso, é a manutenção. Por quê? Meu loiro tem essa raiz apagadinha, que é a cor natural do meu cabelo. Então, a minha manutenção fica muito simples. Eu faço meu loiro de 4 em 4 meses. Quando eu quero deixar ele mais saudável ainda, eu dou uma segurada, faço só de 6 em 6 meses. Então, pra mim, funciona super bem. Quando eu pintei meu cabelo de rosa, tonalizei de rosa, eu tinha que ir de 15 em 15 dias no salão. Não, pra mim não funciona. Então, vamos falar um pouquinho sobre a manutenção do loiro? Olhando pra você, né? Você faz de 3 a 2 vezes por ano. Em 365 dias é muito pouco. Então, graças a Deus que hoje a mulher tem muita opção e formatos de deixar o fio loiro naturalmente, pra você não ficar escrava de retoque. Então, pras meninas que estão começando, a minha dica é: começa devagar. Pode começar com uma californiana. Amo, eu comecei assim. Porque aí você começa com as pontas, aí você vai se identificando mais. Depois tem Vicia, viu, gente? Você vai querendo mais e mais, e mais claro, e mais loiro. Isso que é muito legal, porque o cabelo cresce. Desde que você tome o cuidado certo, você pode brincar, descobrir várias mulheres dentro de você, né? E depois da californiana tem o ombre, que aí ele já vem com um formato, você sobe um pouquinho mais o loiro. Tem aquele loiro lindo, que é tipo o seu, com a raiz mais apagada. Essa moda de raiz apagada, ela veio pra facilitar o dia a dia da mulher e a manutenção. E o cuidado do fio, porque aí você não precisa ficar fazendo vários retoques. Antigamente crescia um pouquinho, a mulher tinha que fazer aquele retoque e acabava danificando muito o cabelo. E aí o cabelo fica mais saudável com essa raiz um pouquinho mais comprida, que fica assim, tipo, misturada no resto do cabelo. E você não precisa ficar fazendo retoque toda vez, né? Bom, gente, muito conteúdo pra vocês sobre loiros. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem o Heron de volta, comenta aqui embaixo que a gente pode falar sobre vários assuntos, né, Heron? Nossa, vários assuntos. Mandem aí suas perguntas, suas dúvidas. Eu tô aqui junto com a Nina pra tirar todas as dúvidas, responder todas as questões. Sugere aí embaixo alguma coisa que você queira saber. A gente pode... aí. Tem muito assunto de cabelo pra falar pra vocês. Foi uma delícia estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelo convite. E eu tô aqui sempre agora. Arrasou! Sigam as redes sociais de Altencer, se inscrevam aqui no canal, deixem muitos joinhas nesse vídeo. Um beijo e até mais!